Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer estar aqui iniciando mais uma live com vocês. Tá todo mundo ouvindo? O som tá legal? Tô vendo aí, esperar um pouquinho o pessoal ir entrando e chegando. Doutor Guilherme já tá na área também. Vocês conseguem me ouvir? Quem puder, manda um alô aí. Fala, Mateusão. Som tá ok. Imagem tá boa. Valeu, Leonardo. Pessoal, então, eu sou Hélio Fadel, psiquiatra, clínico e do esporte. Estou falando diretamente de Juiz de Fora, Minas Gerais. Vamos receber hoje aí um convidado muito especial, tentando manter um alto nível nas lives que a gente vem apresentando, bem legais. Quem está acompanhando nas redes aí, tanto aqui pelo meu perfil pessoal, nosso perfil da Pro Esporte, onde eu sou sócio-diretor, Clínica Pro Esporte, aqui de Juiz de Fora. E nesses tempos difíceis, né, a gente tem recebido tantas informações, todo mundo conectado aí falando de Covid-19, e eu acho que mais do que nunca sendo acessado em relação à saúde mental nesse momento. Para quem não sabe, né, eu fui acometido com o coronavírus, então vivenciei muito de ansiedade, algo que a gente vai estar conversando nesse bate-papo com o Dr. Guilherme. Dr. Guilherme Cortes Fernandes, ele é doutor em saúde pública pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, infectologista. Então vamos ver se eu acho ele aqui para a gente começar. Eu nunca fiz uma live eu sendo o condutor. Vamos lá. Doutor Guilherme. Entrando. Aí ele aí. Olá, Salve, tudo bem? doutor. Tudo bem? Tudo bom? Prazer te ver bem, tudo tranquilo? Pô, o prazer é todo 100% meu. Só tenho a te agradecer. É, Acho que em nome de toda a nossa população aqui de Juiz de Fora, região, você tem sido um cara nota mil aí. É claro, junto com os outros colegas, né? Sozinho a gente não chega longe, Ah, não. mas você, eu só te agradeço aí, porque também, para quem não sabe, o Dr. Guilherme foi minha referência, está sendo, né, nesse período todo aí, quem me amparou, e a gente vai contar também um pouquinho disso, né? Eu acho que a minha resposta hoje é a mesma em relação à live com o Zico, não muda não, tá, Guilherme? É a Você mesma sabe responsabilidade. que nesses tempos difíceis, né, foi o melhor dia das últimas semanas, né? Então você encheu meu coração de alegria, né? Então quando pediu para o Zico me mandar aquele abraço, né? Só não consegui filmar na hora, né? O Zico me mandando aquele abraço para guardar para toda a eternidade. Muito obrigado, assim. Aquele sentimento de criança que volta, né? De ver um ídolo como o Zico, né? Falando o seu nome, né? Obrigado. Que isso, eu que agradeço e não preocupa não, porque está gravado aqui, essa eu não podia perder não. Ah, beleza. Tá tudo aqui comigo. Mas, Guilherme, então, assim, acho que é começar, né, te parabenizando aí pelos esforços, por tudo isso aqui para a nossa cidade, para mim. E eu acho que eu queria começar o nosso bate-papo com a frase do filme do Coringa. Você já assistiu? Não, Então, não. ó, fica aí a sugestão para todos, tá? É um filme extremamente intrigante, mas tão pertinente para os dias atuais, Guilherme, que sabe qual que é a primeira frase? Primeira frase do filme?
é a seguinte, é impressão minha ou o mundo tá ficando mais doido? É assim que o filme começa. Então, será que tá? Né, eu levantei essa bola com o Renato Lucas, com o Samuel lá da Pro Sport, e eu acho que tá, cara. Eu acho que o mundo tá ficando mais doido, sim. Né? Então, vamos... Você acha que faz sentido isso para você? Qual que é a sua ideia? Cara, eu acho que o mundo estava de cabeça para baixo, né? E a sensação é que o Covid é uma catástrofe no mundo, né? Então, assim, é uma coisa terrível que está acontecendo, né, em todos os países do mundo. E muita coisa vai se reajustar, né, disso tudo, né? Então, toda crise enorme, né, vem novos ensinamentos. Eu acho que no plano da loucura, no plano da saúde mental, no plano da linha que a gente nunca está, né? A gente está sempre para um lado e para o outro, na linha da razão, né? Do que é loucura ou não. Eu acho que o mundo está se repensando nesse plano, assim. Eu acho que a gente está, todos nós, nesse momento que a gente sofre mais de ansiedade, de distúrbio do sono, de depressão, de tudo isso frente ao que está acontecendo, acho que a gente está repensando a ser gente, cara. Né? Então eu acho que a gente está virou de cabeça para baixo para revirar talvez melhor. Eu acho que a gente está aprendendo a ser pessoas melhores, cara. O que a gente está vendo de rede de solidariedade, de compaixão, de empatia, né? Eu acho que o saldo vai ser positivo nesse sentido. Eu acho que é uma oportunidade, né, que a gente está tendo aí de ressignificar em cima de um momento muito delicado. A gente vê de tudo, né, Guilherme? Eu falo até assim, que é nos momentos de crise que a gente vê a essência do outro, né? Porque quando tá tudo muito bom, tudo muito tranquilo, é fácil você ser amigo, é fácil sorrir. Né? Mas quando você está numa crise, no medo, no escuro, porque a gente está no escuro, né? A gente está lidando com algo novo e a população, todos nós tememos aquilo que é o desconhecido. Então, foi até a gente estava conversando disso lá atrás, né? Naquelas semanas, quando você fez aquele vídeo bem bacana da gente falando da questão do estigma, né? Frente ao Covid. Porque a gente vai ver de tudo, vai ter desunião, mas também vai ter muita harmonia. Citei, né, dos pequenos gestos de compaixão, de solidariedade das pessoas, né, quando você pede uma comida e aí o restaurante manda com um bilhete, né, com o carinho que eles têm, com um mimo, um docinho, que é o que eles podem oferecer. Eu acho que frente a tanta informação perdida, o que a gente, né, cada um seja no seu isolamento, na sua limitação do trabalho, o que a gente pode fazer é agregar algum valor de conhecimento e informação positiva. Então, assim, acho, só para a gente também engrenar aqui, falar um pouquinho dessa minha experiência, como que eu conheci o Guilherme, foi por conta disso, né, eu não o conhecia, e aí no meio daquele susto, né, que me pegou, te contatei desde o primeiro momento e falei, Guilherme, a bola está com você, o que você mandar eu faço. E ele também assustado, imagino, né, ele pode compartilhar isso com a gente, porque do dia para a noite, imagino que o celular dele não tenha parado, né, as perguntas para algo que talvez ele não saiba responder, não é só novo para ele, é novo para todo mundo. Né, Guilherme? Então, assim, conta, porque a gente vai tentar fazer um bate-bola aqui sem te massacrar de pergunta de Covid, porque tem sido só isso a sua vida, né? Então, tenta, como se você sentasse aqui no divã para me contar como é que foram os seus dias, né? Esses 20, 30 dias para cá. Esses dias têm sido muito intenso, né? Muito intenso tecnicamente, muito intenso emocionalmente, né? Por várias questões.
desde as questões pessoais, né, de quarentena, distanciamento, né, que todos nós estamos vivenciando, uma angústia em relação a questões de saúde pública, né, de, na verdade, de conseguir uma mobilização social maior, né, para a gente conseguir estruturar e motivar, né, as intervenções. Isso foi muito esforço, né, muita preocupação de como, de fato, conquistar isso a tempo, né, enfim, de conseguir convencer a importância de algumas intervenções, como o distanciamento, o isolamento social. E uma angústia que é comum a nós profissionais de saúde da lida assistencial, né, do dia a dia, né, que é o lidar com a incerteza, né? A gente está lidando com uma doença nova, como você bem disse, que a gente sabe pouco, que a ciência sabe pouco. E nada mais difícil para o médico é lidar com a incerteza, né? A gente gosta de ter um monte de artigo científico, evidência 1A, né, dizendo o que a gente faz, o que a gente não faz. Lidar com a incerteza, lidar com a nossa vulnerabilidade, né? Então, nossa vulnerabilidade de não saber eventualmente fazer, se está fazendo melhor ou não, né? Com você é a mesma coisa, né? Foi isso, né? Foi muito dessa experiência, né? Então, da angústia né, dos primeiros casos, que a gente ainda não sabia pegar a mão, assim, né, de como evolução, a gente tinha lido na literatura, mas não, então muita incerteza em relação a isso. E foi bacana que a gente conseguiu construir isso bem junto, né? Tanto as questões das minhas inseguranças como médico assistente, né? E das suas inseguranças como a pessoa que estava com Covid, né? Então, isso a gente conseguiu, com muita empatia, né, construir de forma muito bacana, né? E se fortalecer, né? Porque esse é o momento disso, né? De união, para a gente entender né, das nossas fraquezas, não ter vergonha das nossas fraquezas e dificuldades e se unir, né, se fortalecer para conseguir enfrentar essa maré toda. A bem da verdade, cara, assim, uma das coisas mais angustiantes, né, você sabe disso como médico, né, é realmente a gente não ter o que fazer para um paciente, né. E esse cenário da epidemia, né, toca exatamente isso, né. Um dos maiores, não só clinicamente, por não ter um remédio para a gente fazer, mas a epidemia no grau que pode chegar aqui no Brasil, como chegou na Itália, né, que dificulta muito mais o acesso ao serviço de saúde, né? Então, quando não tem acesso ao serviço de saúde, o desfecho das doenças é pior, né? E aí você vira eu estava conversando com a equipe lá do Monte mesmo, né? Num determinado momento, com toda a ansiedade que estava surgindo e tal. E o sentimento que veio foi assim, sabe aquelas cenas de guerra, né, que a gente vê em filme, né? Então, tem o cara da guerra, né, que já viu uma guerra, né? E vai começar a guerra. E esse cara, né, esse tenente lá, não sei o que, não quer ver a guerra de novo, não quer voltar a ver o que ele viu numa guerra anterior. E aí ele olha para os soldados, para os recrutas e fala assim, nenhum desses caras deveriam passar a vida sem ver, né, as coisas que eu já vi, né. E hoje esse sentimento bateu muito forte, porque uma amiga lá do Malawi, ela é chefe do departamento de clínica médica do principal hospital do país, do Camuso. E a gente conversou hoje e chegou o primeiro caso. Foi confirmado o primeiro caso no Malawi. E ela virou assim, Gui, eu não sei o que vai ser da gente aqui. Você tem ideia, cara, esse hospital é referência para 11 milhões de pessoas, mais ou menos. E só tem 3 leitos de CTI, só 3 respiradores. Nenhum equipamento de proteção individual, assim, nenhum acesso à saúde, portanto, né? Uhum. Então a expectativa é que a taxa de letalidade seja, salvo se a gente não conseguir notificar nada, né?
vai ser bem pior do que foi enfrentado na Itália, né? Então é de partir o coração, né, essa imagem, né? Como uma amiga do Rio, trabalha na Rocinha, falou assim, pô, quando o Covid chegar na Rocinha, chegar nas nossas comunidades, cara, vai ser assustador, né? Assim, então por isso, né, que a gente tem que estar junto mesmo, realmente reforçando essa questão do quão duro é ficar isolado socialmente, porque é isso que vai segurar, né, as pessoas melhor, né, por mais tempo. Sim. E conversando com o meu colega, nosso colega, né, o Dr. Renato Lucas, ele relatou um pouquinho da angústia do lado dele, porque ele é anestesista, né? E tá ali na rotina hospitalar. E aí de um dia para a noite, você pode deixar de ser referência como médico e aí você vira o paciente. Fora a situação de você levar para casa, né, ter que pensar em todo mundo que você teve contato. Não necessariamente, no caso, eu passei muito bem, né? A gente pode até falar disso a todo momento eu conversando com o Guilherme, a preocupação dele em saber do meu quadro clínico. E eu passei legal, mas teve um dia que comecei eu não sabia se era ansiedade ou se era realmente um desconforto, né, uma pleurite, o que a gente imaginou, porque você estar sozinho no isolamento, felizmente foi tão precoce, né, Guilherme, a minha identificação, eu não cheguei a fazer exame, eu não colhi sangue, não fiz TC, foi tão somente o resultado e eu já estava me isolando. E aí eu não tinha um oxímetro, eu não tinha nada, eu estava passando a noite sozinho aqui. E o medo, né? Se acontece alguma coisa, se me falta o ar de noite, né? E aí fui pro hospital passar uma noite lá e a gente conversou, o Guilherme me visitou nessa noite e falei para ele até do nosso despreparo como profissionais da saúde, né? Não criticando negativamente, isso é um fato. Quando eu cheguei lá, todo, né, tomando os cuidados de isolamento, com máscara, tudo sem encostar, e falei que já estava indo com a indicação, a recomendação de me internar, todo mundo ficou desesperado, deu passos para trás, nossa, mas como assim, você está positivo? Não, você não tem que estar aqui. Eu falei, não, gente, calma, né, tá tudo certo, vamos lá, vamos junto aqui. Então eu não ia brigar, dar esporro em ninguém ali, todo mundo quer fazer o melhor. E às vezes quem está no sofrimento não enxerga isso. Felizmente eu acho que eu consegui ali passar um pouco de calma para a equipe. Não foi o mesmo, tadinho, eu te contei isso da enfermeira que foi lá no quarto levar o café para mim. E aí tremeu, estava super tensa, caiu tudo ali no sapato, né? Ela acabou saindo, não tinha ninguém para limpar. Mas a gente tenta também entender o outro lado dessas pessoas que estão na linha de frente, né? E mais desafiador foi esse dia que eu fui para o hospital, já com medo desse estigma, né? Aqui a gente tivemos uma infelicidade muito grande, porque até minha mãe, coitada, ela me permite externar isso. Ela fez um comentário com uma pessoa que entendia ser amiga, né? Nos primeiros minutos que soube que eu estava positivo, e a pessoa já falou para todo mundo, aquilo gerou uma histeria generalizada, né? E a gente tendo que pensar o quê? Sempre de baixo, né? Do menor para o maior. Não adianta eu querer pensar em proteger o mundo inteiro se eu não protejo o meu ambiente, a minha casa, né? Para você ir tendo um controle maior. Então, eu desci esse dia de escada, 16, 17 andares totais, com medo de encontrar alguém no elevador. Né? Então eu já comecei a sentir em mim esse medo, esse preconceito, e quando voltei do hospital, filmei eu saindo do carro até o elevador, para também com medo de alguém falar que eu estava fazendo algo errado. Então, algo que foi muito complicado, além do quadro em si, porque você depois se preocupa, né? Não, realmente as pessoas que estão comigo na minha casa, né? Já falei para funcionário, ó, nem aparece aqui por um bom tempo. E assim a gente foi conduzindo. Né? Eu acho que é até algo que a gente pode debater,
que muitas pessoas vão ficar com medo de falar do seu diagnóstico, porque o país está tão polarizado, dividido, né? Politicamente também, esquerda, direita, e agora já deram um jeito de separar o positivo do negativo, e ninguém olha para frente. Né? Então, eu acho que essa reinserção da pessoa que contraiu o Covid vai ser muito delicada. Né? E a gente tem que se conscientizar e ter empatia, que você falou muito. Né? Então, queria te ouvir. O que você acha sobre isso? Cara, na verdade, as questões que você relatou, né, eu só estava pensando aqui, cara, como que seria bom se a gente conseguisse, né, agir nesses pontos ao longo da experiência, né, de ter Covid, enfim. Se a gente realmente conseguir, né, um apoio psicológico para agir, né, nessas inseguranças, enfim, em toda essa questão, né, de ansiedade, enfim, né, do autoestigma, do estigma que é sofrido socialmente, da exclusão social que se sofre, né? Que bom seria, mas, assim, aumentando a incidência, né, a epidemia indo, teve um artigo nos últimos dias na New England que pontuou isso mesmo. A gente vem nos últimos anos falando de fazer uma medicina focada no paciente, né? Então, né, estruturar uma relação médico-paciente, enfim, atenção multidisciplinar. Só que agora, tipo, meio que acaba e faz uma medicina focada na comunidade. Meio que não tem como, entendeu? Se a demanda for maior. E aí é crítico demais, né? Porque a gente passa a entender, né, a medicina lá de trás, né? Tipo, é besteira, é frescura, né? É frescura ficar ansioso, não tem problema nenhum de estigma, né? A dizer que o que vale, na verdade, é oxigênio em terapia intensiva. Então, o que eu espero que no meio do possível caos, assim, de muitos casos, enfim, a gente não deixe de lado essa questão tão importante. Importante para a vivência de cada indivíduo, que é o seu relato, que foi lindo, assim, né? E, em segundo lugar, da questão da sociedade mesmo, né? Então, se a gente começou a falar de toda a questão de solidariedade, que o mundo está de repente vai ficar mais bacana, a gente tem que pensar isso, né, realmente entendendo o próximo, não só com doações, né, sei lá, de dinheiro, não sei o quê, mas, tendo de fato empatia, né, do que o outro está sentindo naquele momento. Que, cara, se a gente for redesenhar o que você falou, né, cara, você estava sozinho no isolamento que todos nós estamos. De repente você pega uma doença aguda, potencialmente grave, que você não sabe o que vai acontecer na sua vida. Então você com 30 e poucos anos, de repente, entendeu? Vê o risco de, eu posso morrer disso agora. E você está sozinho, não tem com quem dividir. E além disso, né, não só a solidão ali, mas a solidão na sociedade, né? Que, todo mundo te olha como se fosse um leproso no final das contas, né? Então, né, com todo o estigma, né, das histórias que a gente escuta desde a Bíblia, né, do que quer que seja. Então, assim, é incrível, né? É incrível o que a gente vai ter que aprender, o que a gente vai ter que conviver. Talvez, né, assim, esse estigma que muitas pessoas até com outras doenças infecciosas, como HIV, tuberculose, vivem até hoje, talvez com Covid isso que você sentiu seja muito curto, né? Porque a expectativa é que muitas pessoas se infectem por Covid, né? Então a chance maior que ao longo das próximas semanas todo mundo tem um parente muito próximo, ou você, né, ou a gente mesmo, né, passando pelo que você passou, né? Então, assim, essa coisa como se fosse uma coisa muito distante da realidade, não. E outra coisa que é muito importante em relação às doenças infecciosas, assim, quando causa epidemia. Cara, absolutamente ninguém é culpado por adoecer. Ninguém. Essa coisa assim,
cara, HIV positivo, né? A gente escutou muito isso nos últimos anos, assim, meses, né? Ah, o cara pegou HIV porque quis. Não, ninguém pega HIV porque quis, porque quer, né? Pô, isso acontece na vida da gente. Então, assim, você não pegou Covid porque quis, né? Então, você respirou e pegou Covid. O cara transou sem camisinha e pegou HIV. Mas todo mundo respira, come alguma coisa, né, tem relação sexual sem camisinha. Então, as pessoas se expõem. Isso faz parte da vida natural, né, de todos nós. Então, assim, ninguém é culpado por adoecer. E aí, quando se fala de doença infecciosa, ainda traz a carga, estigmática de alguém que está levando doença para outra pessoa, né? E aí gera uma angústia, né? Sei lá, dos medos que você deve ter tido de ter transmitido eventualmente para os seus pais, enfim, para os seus familiares, botando risco para a vida deles. Isso é uma coisa que pesa pra caramba, né? Então, imagina tudo isso, né, no mesmo momento agudo, né? E ainda quando você vai para o hospital, né, a gente mal preparado, porque é um fato, né? Tipo, a gente não tem um treinamento específico, a gente não acha isso importante e tal, esse acolhimento, né? A gente também fica assustado com a população. Então, são tempos difíceis, como você falou no início, são tempos difíceis. Sim, sim. E assim, eu acho legal compartilhar aqui. Muita gente fala, o que você fez, né? O que você tem de legal para passar para gente. Então, até compartilhando isso com você, né, Guilherme, que eu separei aqui depois, quem quiser, né, eu tenho até num checklist, a gente vai colocar na página, lá na ProEsport, no meu Instagram. Nesse momento, né, o que eu achei legal destacar? Primeiro, a questão das informações. Tanta coisa vindo, bombando. Então, assim, eu, né, na minha posição, primeiro era procurar entender, ver com lucidez de onde vem essa informação, né, a fonte, quem que está emitindo aquele dado e qual o potencial conteúdo agregador ou desagregador daquilo ali. É útil, é inútil, né? E vale a pena eu compartilhar isso, porque às vezes a gente pega um conteúdo meio sensacionalista ali e já começa a disparar. E sem perceber que aquilo não tem nada de bom para ser multiplicado, né? E o que a pessoa que está recebendo essa informação que eu estou mandando, o que ela tem a ganhar com isso também? Né? O que eu quero com a propagação daquela informação? Então, esse ponto é né? Eu vou passar mais rapidinho aqui, questão da informação. De acordo? Perfeito. E aí, né, no meu tempo, porque se teve uma coisa que eu tive aqui nesses 21 dias foi tempo, procurar ter atividades agregadoras para controlar o estresse. Então, sugiro, não é para tempos de Covid não, sugiro para a vida. Meditação, algo que é fantástico para regular o sono, diminuir a ansiedade, para você encontrar o seu nível de ativação, né, melhora a questão de atenção. É extremamente rica a meditação. Então, você associar ela também com técnicas respiratórias, né, fantástico. Os hobbies, e aí vai dentro daquilo que cada um gosta, né, do seu autoconhecimento. Então, eu falei, o pessoal morreu de rir. Eu montei um quebra-cabeça aqui de 1000 peças. Né, assisti filme repetido, assisti 6 filmes do Rock Balboa, eu adoro. E como é que a gente faz se o Maraca tá fechado? Ainda tem isso, né? Aí tem que entrar muito no site para acompanhar notícia do nosso Flamengo, né? Dos times, quem gosta de futebol, todos os esportes. Eu sou amante do esporte, senão não seria psiquiatra que lida com isso. Música. Existe, né? A musicoterapia. A música é fantástica. Então, também foi algo que até teve uma interação bacana das pessoas. Não está comigo aqui, eu tenho tipo uma flautinha, comecei a tocar aquilo, coloquei nos meus stories, fiz enquete, qual música que é, e eu passei uns 2 dias só tocando flauta, literalmente na flauta mesmo, né?
E livros, para quem gosta de ler, até para quem acha que não gosta, tenta ver o tipo de literatura que pode se interessar, né? E, enfim, aquilo que fizer sentido para você. Estimular o lado criativo, que a gente, nessa correria da vida atual, a gente vive mecanizado, né? Acorda, não sabe o que comeu e simplesmente cumpre tabela, não sabe nem por que está indo fazer uma certa atividade. Então, de acordo também? Plenamente, né? Assim, tem essa questão a situação é angustiante, né? Então, eu estava até buscando alguns estudos, né, de manifestações psicológicas, psiquiátricas associadas ao Covid, enfim, os primeiros relatos começaram na China, né, que já teve mais tempo para escrever os artigos, eu acho, né? E falando isso, né, a população em geral, né, parece que por prevalência de transtorno de ansiedade, tipo 30 e tantos por cento, né, depressão, distúrbio de sono 18, 20%, né? Então, pela situação de expectativa que a gente vive, né? E aí a informação, né? A gente fica chegando informação, a gente fica só vendo informação chegar, né? Isso vai aumentando a angústia, né? A ansiedade, né? E não é legal, né? E a gente tem que achar, de fato, né, atividades lúdicas, pô, esporte, música, enfim, coisas para meditação, né? Para clarear a cabeça, né? Inclusive, os médicos que estavam, né, dentro na quarentena no meio da epidemia lá na China, né, eu não sei falar o nome da cidade, o Wuhan, né, sei lá como se fala, Eu Então, já falei assim, até vagio, acho que é o nome da carne, já errei tudo já. E assim, e aí nessa, eles falavam assim, com a nossa dificuldade de profissional de saúde, né, pô, não, de aceitar acompanhamento psicológico, né, a gente não aceita a nossa vulnerabilidade, né, a gente não aceita que a gente está ansioso, que a gente está inseguro, que a gente está deprimido, não aceita nada disso, né? E aí, o que eles queriam e que melhorou bastante, tipo, lugar de lazer. Aí eles construíram no hospital um lugar, né, se montaram um lugar de lazer, né, mais lúdico, para o cara ficar mais tranquilo, né, ter o sono direito, enfim, né? E com isso melhorou um pouco das questões de ansiedade e depressão, né, nos profissionais de saúde lá. Então, inserir isso quando a gente está no isolamento social é extremamente importante, né, para manter nossa saúde, né, mental, espiritual, enfim, né. Sim, você Bacana. deu um pontinho aí que seria o próximo, né? Atividade física. Então, nesse ponto, eu diria que eu não fui um bom paciente, deixei a desejar. Acho que passei tempo demais na flauta e pouco na esteira, mas também não tinha como aqui. Você imagina se eu desço para a esteira do prédio, acabou o isolamento e deu problema. Então, fiquei aqui devendo, mas para quem pudesse, né? Enfim, fazer também algo que gosta. Né? Faço esteira, faço abdominal. E isso é um grande desafio porque as pessoas, nem todo mundo gosta de fazer uma atividade física. Quando você consegue transformar essa atividade física em prazer, aí realmente você chega num outro patamar, né? Legal, é isso mesmo. Outro patamar. Tô com saudade de escutar outro patamar. E assim, e tem umas coisas bacanas, né? A gente tentar manter o convívio social, né? E parece ter umas iniciativas, né? De algumas academias, alguns professores de educação física, né? De transmitir, né? Para você ter o horário, né? Então, assim, para motivar, né? Que às vezes sozinho é difícil, né? Fazer atividade física. Aí você sabe, tá hora do dia, vai juntar uma galera, faz um vídeo, né? Faz um Zoom, um Skype, né? E todo mundo ali treinando juntos. Sim, hoje em dia recurso a gente tem, né? Até eu falei da meditação, tem um monte de aplicativo que ajuda, que te orienta, te guia na meditação, técnicas respiratórias, atividades físicas. Então, assim, a gente tem que ter o pragmatismo de sair da inércia, né? De fazer diferente. E, às vezes esse é o grande dificultador. Isso aí. E às vezes a dificuldade de uma atividade física, ela é uma só no aspecto da vida da pessoa. Enfim, aí entra um pouquinho de terapia, que faz parte também aqui no autoconhecimento, né, no autocuidado e gerenciamento das emoções. É até o último ponto, mas já vamos pular para ele, que eu falo muito, né, isso até técnicas de psicologia positiva, psicologia do esporte,
questão do diálogo interior positivo, que é você ter uma maneira otimista, né, de ver o seu dia desde o princípio, né, a visualização, mentalização daquilo que você quer, né, não ficar no automatismo. Então, falei numa outra live, a gente acorda, dá bom dia para o outro, mas às vezes a gente não lembra de dar bom dia para nós. Né? E o dia vai acontecendo. Isso. Sim, isso realmente é algo que, se você mentalizar, né, visualizar o que você quer no seu dia, por que você está acordando, o que eu vou fazer, as minhas pequenas metas ali para eu chegar no objetivo maior. Isso é muito, muito positivo. Né? E claro, terapia é fundamental. Não há contraindicação para terapia. Então, falo que todo mundo precisa, né? Todo mundo, se não precisa, se beneficiaria de uma terapia. E acho que esse é o caminho. Até para a gente ter inteligência emocional, otimizar os mecanismos de enfrentamento, né? Porque às vezes a gente fica apegado a querer evitar que o problema aconteça e não saber lidar com ele da melhor maneira possível. Né? Aprovado Legal. Também? Pô, demais. Na verdade, adorei essa reflexão, esse ponto de vista em relação a isso, né? Da gente pensar positivamente, criando dentro da gente, né? Encarando as dificuldades que a gente vai enfrentando, né? Com mais harmonia e positividade, né? Isso é bacana. Né? E sem dúvida nenhuma, pô, terapia faz muito bem, né, cara? A gente vai se entendendo melhor o próximo, né? Tendo mais tolerância para o próximo por entender a gente. Então é muito bacana. Show. E esse aqui é algo fundamental para todo momento também, questão da higiene do sono. Né? Que aqui realmente eu tenho visto muita gente, a gente fica conversando, fui dormir 2, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. E aí eu falei, como é que é a higiene do sono? Eu só sei a higiene das mãos. Como é que é a higiene do sono? Pois e aí tem muito isso, né? Como psiquiatra, o paciente, as pessoas falam, meu sono tá ruim, me dá um remédio para resolver o meu sono. Às vezes, você resolvendo o que está errado, né, no seu dia a dia, você não precisa de remédio nenhum. Né? Então, é bem por aí. E aí, o que a gente fala? Né? Evitar passar o dia inteiro na cama. Né? Você, quando for para sua cama, para dormir, que seja, né? Então, tô vendo filme, se tiver como ver assistir um outro ambiente, e aí só na hora de dormir você vai, tudo escuro, de preferência, né, para auxiliar a produção da melatonina. Todo mundo quer tomar melatonina hoje em dia também. Porque é natural. Gente, mas às vezes não precisa. Né? Então, será que o ambiente está muito ruidoso? Né? E aí você vai... Será que você está comendo muito e indo para a cama? Será que você está bebendo, ingerindo muito líquido e indo deitar? Tudo isso é ruim. Então, você vai corrigindo e sistematizando a sua higiene do sono. Show? Excelente. É isso mesmo, né? Quando a gente fica com a cabeça cheia, né? Dormir com a cabeça cheia, não dorme, né? Ou você já está pensando no dia seguinte, né? Dorme pensando nos problemas do dia seguinte, não dá certo, né? Excelente. Não dá. E por último, esse não preciso de maiores explicações, a questão da alimentação. Né? Porque você fica muito ansioso. Será que eu estou comendo porque eu preciso comer, né? Uma refeição equilibrada, ou é porque eu estou descontando ali, não tem nada para fazer, eu vou na geladeira e viro um iogurte. Já fiz isso várias vezes, está errado. Então, você também ter essa percepção, né? Que nos momentos de maior ansiedade você vai acabar descontando na comida. Isso mesmo. Né? Temos aqui ainda 20 minutinhos, Guilherme. Vou te fazer, então, umas perguntas mais direcionadas sobre... muita gente fala, você vai fazer a live com o Guilherme, vai falar só de Covid? Eu falo, não, vou falar um pouquinho, mas a gente vai tentar mesclar os assuntos que ele não aguenta mais. A primeira pergunta que eu te faço, Guilherme, é o seguinte: o que mais te perguntam de Covid? Quando eu acho que atualmente é quando o isolamento vai acabar. Quanto mais tempo de isolamento a gente tem que ficar. E assim, sobre esse isolamento,
eu só acho, né? A gente não tem dado para dizer, né? Então é só uma impressão. Cara, mas eu acho que está funcionando. Né? A expectativa de curva, entendeu? Já era para ter mais caso. Né? Caiu a minha internet. Aqui tô Voltou? ouvindo. Ah, tá. Voltou. Então, assim, é, a expectativa é que a gente já tivesse mais casos do que a gente está tendo, né? Então, eu acho que o isolamento social, né, está funcionando. E aí começa aquele negócio, pô, mas está funcionando mesmo, não está funcionando, né? E toda a pressão econômica, pô, a gente tem que viver, né? A gente tem que trabalhar, tem que abrir nosso comércio, tem que atender paciente, enfim, tem que tocar a vida, né? Como é que a gente faz, né? Então tem essa angústia natural, a angústia do isolamento, então acaba sendo quanto tempo vai durar, né? A bem da verdade eu não sei, né? Agora tem um amigo indiano vai falando que, pô, agora estou 3 semanas em casa, já estou psicologicamente, tá demais, difícil. Esgotado, né? Ele falando assim, pô, é claro que eu não posso nem me queixar, né? Eu não adoeci nem nada, tô aqui, mas é muito difícil. 3 semanas é muita coisa, né? Eles estão com aquele lockdown mesmo, né? Não pode sair de casa de jeito nenhum, né? Mas e eles começaram mais tardiamente. Então, pra gente, eu acho que são pelo menos, tipo, 6 semanas, talvez mais 4, mais um pouquinho. Saiu um artigo muito bacana hoje, um editorial na New England, que na verdade os caras estão começando a falar de, pô, você quebrar a curva mesmo, e não somente achatar a curva, né? Se a gente fizer de forma bem intensa, a gente, pô, encurta muito a epidemia, o número de casos. Né? Então, essa tem sido a maior pergunta pela angústia das pessoas, de estar tudo parado e sem grana e tal. Né? E essas certamente têm sido as perguntas mais prevalentes. Né? Uhum. E você falou com toda humildade, né? A gente não sabe, então é tudo está sendo tá sendo estudado na medicina como um todo. Quando existem muitas teorias, opa, tá me ouvindo? Tá ouvindo? Pessoal, Tô tá ouvindo. ouvindo aí? Boa. Quando a gente tem muita teoria em cima de algo é porque não sabemos muita coisa, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Tem uma imprecisão enorme, né? Imprecisão enorme, né? Mas você falou de filme, né? Essa questão do bloqueio, né, é extremamente importante. Tipo, top 10 aí no Netflix, né, agora, né? Então, o Dustin Hoffman, aquela epidemia, né? Teve o casinho na cidade, fechou a cidade para tentar vazar menos, ficou todo mundo ali. Então, assim, esse conceito existe para toda epidemia. Uhum, sim. Passar para outra aqui. Não são muitas, tá, Guilherme? Tranquilo. Pessoa fala pra gente, né? Apresentei sintoma, fiz o swab, deu positivo. E aí eu tenho que me isolar. Por pelo menos quanto tempo? Pelo menos 14 dias. Então, a pessoa que está com PCR positivo está eliminando o vírus. E aí, ela elimina principalmente por 14 dias. Depois disso, pode acontecer? Pode, mas é mais raro. E normalmente não ultrapassa 21 dias. Como a gente tem pouco acesso ao teste, né, é muito difícil a gente, pô, faz o teste, deu negativo e agora está liberado do isolamento. Então a gente respeita o 14 dias que vai pegar a maior parte das pessoas, desde o início dos sintomas. Sim. E aí, no caso, Guilherme, é obrigatório fazer um novo exame, um swab, depois, por exemplo, né, vamos nessa perspectiva, a pessoa positivou, fez o isolamento, cumpriu, ficou bem, né, vamos falar aí 14 dias, 15 dias, 20 dias. Ela tem que fazer um outro. Não. E vamos supor, se der positivo depois desse tempo, o que a gente pode interpretar? Poxa, eu ainda tô com a doença? Não, isso aí, muita gente fala, isso é um vírus morto. Fala pra gente um pouquinho. Não. Na verdade, o teste é de partícula viral, né? Na cultura do vírus. Então, não necessariamente ele está vivo, é só uma partícula, número 1. Número 2, mas a gente não tem essa certeza, né? A maioria das pessoas continua eliminando o vírus por 14 dias. Algumas pessoas continuam eliminando por até 3 semanas, 21 dias.
mas isso não quer dizer que ela ainda esteja doente. Então, às vezes, a pessoa ficou só resfriada durante 3 dias, 4 dias e ficou 14, 21 dias eliminando o vírus. Tá legal? Então, por isso que esse isolamento por 14 dias do início dos sintomas é importante ser mantido, mesmo quando a pessoa já não está sentindo mais nada. Além disso, a grande importância que a gente discute de aumentar testagens, de ter muita testagem, enfim, como teve na Coreia do Sul, por exemplo, é porque para a gente conseguir identificar o transmissor, né, e deixar ele mesmo em quarentena. Até porque 25% das pessoas são transmissoras e não sabem que são. Está completamente assintomático, eliminando o vírus por aí, né? Então, por isso que a testagem é tão importante, para conseguir fazer esses bloqueios. Inclusive nós, profissionais de saúde, entendeu? Tem lugares que está testando o profissional de saúde justamente para não ser o vetor no ambiente. Né? Então, isso é um dado extremamente importante. Por isso, então, é importante a testagem. E mais do que isso, ressalta a importância, inclusive, dessa coisa que o ministro da Saúde, o Júlio Abreu aqui, né, o professor de pneumo, já estava batendo nessa tecla há muito tempo. A importância da gente usar máscaras, a comunidade usar máscaras, para circular. Então, quando tiver saído do isolamento, usar máscara. E essa máscara serve para as duas coisas, para eu não me infectar e para eu não infectar ninguém caso eu seja um desses assintomáticos, entendeu? Que está eliminando o vírus. Então, transitando, o certo é usar máscara. Show, Guilherme. E agora, né, começou até a chegar na cidade aqui esse teste rápido de sorologia, né, para o Covid-19. E aí começou também, aquilo, são as informações, né? Aí muita coisa se fala de IgG, de IgM, né? CO2 IgG positivo, CO2 IgM positivo negativo. Fala pra gente, esclarece aí sobre isso, né? Sobre a sorologia, como interpretar, enfim. Isso é super importante. Então, o teste que a gente tinha, o único teste que a gente tinha disponível na cidade até então, era o PCR. O PCR é o quê? Bota o cotonete no nariz, no outro nariz, na garganta e vê se tem vírus ali. Então ele detecta diretamente o vírus. É horrível, né? Enfia bastante. Esse teste que tem agora detecta anticorpos. Quer dizer, os anticorpos que o nosso corpo produziu para curar o vírus. Tanto que eles só vão ficar positivos lá para o 7º dia, entendeu? Eles podem estar negativos nos primeiros dias. Era aquela mesma história da sorologia para dengue, que não adianta fazer no primeiro dia, tem que esperar 6 dias para fazer. É a mesma coisa, é um teste sorológico. Portanto, quem tiver com teste rápido positivo, com IgG positivo, não necessariamente é transmissor de doença, entendeu? Então, você, né, a gente fizer agora, a gente já sabe que o seu PCR está negativo, né? E faz o anticorpo vai estar positivo, vai estar IgG positivo. O IgM é o anticorpo de fase aguda, que a gente diz, né? Então está presente nas primeiras semanas. Mas parece que o anticorpo para o SARS-CoV-2, né, IgM, fica mais tempo, pode ficar meses positivos. Mas diz que a infecção é mais ou menos recente, né? Qual que é o grande uso? É justamente a gente conseguir mapear na nossa população quem já teve e quem não teve, até para recuperar a força de trabalho. Então, pega os profissionais de saúde, testam. O Guilherme já está com IgG positivo para o SARS-CoV-2, né, para o Covid. Pode voltar a trabalhar na linha de frente, porque o risco de adoecer vai ser menor ou nenhum. Né? Uhum. Muito bom, isso é importantíssimo, né? Para a gente evitar que fiquem já falando, né, que todo mundo então tem que fazer agora a sorologia além do SWAB, aí fica informação perdida. Assim, o ideal é que a gente usasse a sorologia mesmo, né, de forma mais ampla, né, justamente para conseguir separar onde não está com doença, onde já teve doença. Uhum. E retomar a economia, né, que é a questão, né. Certo. E dessas perguntas assim, Guilherme, qual que você acha que vai ser então o maior desafio ou os desafios do que está por vir, né? Pergunta difícil porque a gente não sabe,
Falamos muito isso aqui. Mas qual que é o seu sentimento? Claro, a gente tenta ser otimista, tenta, né, a gente quer ter esperança, mas o que você, né, o Guilherme, infectologista, está vendo disso tudo, seja da parte da infecto, seja da saúde mental, dos dois, né, que a gente está fazendo essa interdisciplinaridade aqui. Qual que é a sua projeção? Vamos lá, vamos começar pela gente aqui. Acho que aqui em Juiz de Fora, eu acho que a gente está muito privilegiado, né? A gente tem uma infraestrutura de saúde boa, né, quando comparada para o resto do país. A gente começou no momento certo, né, o isolamento social, a intensificação do isolamento social. Né, a cidade tá organizada para isso, né, o prefeito já manteve, né, o comércio fechado até dia 30, enfim. Então, as medidas que precisam ser feitas são importantes. Toda essa situação afeta muito a gente psicologicamente, né? Mais depressão, distúrbio de ansiedade, enfim, essas angústias. E aí a gente vai ter que ir apoiando um ao outro, enfim, nos nossos círculos, para a gente conseguir manter isso. Então esse é o maior desafio, manter esse isolamento social. Para poder dizer daqui a um tempo que a gente quebrou a curva, mais do que achatou a curva. Né? E assim, por que isso é tão importante? Porque se a gente for ver um outro lado, de todas as cidades aqui em volta, ou 70% da população não tem acesso realmente adequado à saúde. 70% da população não tem acesso ao sistema complementar de saúde, né, a planos de saúde. E, por sua vez, só 30% dos leitos de CTI, no Brasil inteiro é isso, dão para essa população de 70% do SUS. Portanto, aquela curvinha que todo mundo já viu, né, que tem a linha que ultrapassa o colapso do sistema de saúde, essa linha para a saúde complementar está aqui, a do SUS está aqui embaixo. Colapsar o SUS é muito fácil, entendeu? Para terapia intensiva, tem muito pouco leito. Né? Então, assim, essa é a preocupação. Por isso que a gente tem que ser tão intenso nisso achatar a curva. O limiar nosso é mais baixo do que o da Itália, é mais baixo do que o dos Estados Unidos. O da Itália, talvez uma das razões de ter estourado disso, porque ao longo das últimas 2 décadas houve muito pouco investimento em saúde, entendeu? Na Itália. Então, o sistema de saúde piorou de qualidade. Então, talvez uma história semelhante, né? A gente teve uma queda de investimento em saúde, né? na saúde do SUS, enfim. Então, essa é a grande preocupação. Realmente, essa é a grande preocupação. E aí, quando a gente olha para as comunidades em volta, as cidades todas que dependem da nossa terapia intensiva, a epidemia lá vai começar depois daqui. Então, a probabilidade deles conseguirem começar a epidemia já com os leitos lotados é muito grande, né? Outra preocupação, né? Pô, imagina as comunidades do Rio de Janeiro todas, né? As pessoas em isolamento social numa casa com 8 pessoas e 20 metros quadrados de casa. Como é que faz? Um calor estratosférico, né? Como é que se fica em isolamento social? Como é que você não vai para a rua bater papo ali, né? Então, assim, é muito difícil. E é uma galera que não tem acesso à saúde. E aí, a gente tem que lembrar que são dois, e aí é a grande preocupação. São 2 variáveis que vão levar ao pior desfecho, aumento da letalidade. Umas variáveis clínicas, então os vulneráveis idosos, que a gente está dizendo, né? Isso que é um fator de risco, comorbidade, ser idoso. E a outra, a vulnerabilidade social. Essa é a outra variável. Por quê? As pessoas, essa galera vai ter mais dificuldade de acesso ao sistema de saúde. E o que não falta é estudo dizendo que quando você tem pouco acesso ao sistema de saúde, você tem pior desfecho das doenças, qualquer doença. Seja câncer, seja infarto, apendicite, e Covid vai ser a mesma coisa. Então,
a gente nem precisa, na verdade, ultrapassar o colapso, entendeu? Por si só, né, a letalidade deve ser maior, né, nessa população. Então, isso é muito preocupante. E só essa questão? Não. O que vem depois da onda toda, né? Como fica o sustento dessa galera toda? Então, tem que ter as estruturas de benefício social que o governo está alinhando, né? Tem que ter muita solidariedade entre todos nós. Tem que ter incentivo para a nossa microeconomia rodar, né? Para a gente tentar tornar isso, né? Porque o dano social que vai vir depois, o cenário, a gente falou de guerra no início, né? Essa coisa de soldado indo para a guerra, é como a gente tem que, eu acho que começar a pensar, né? O Macron falou, né? É uma guerra contra um invasor invisível na França, né? Então é isso mesmo. Tem os danos diretos da guerra, não é isso? As pessoas morrem de tiro, de granada. Os danos diretos, as pessoas vão morrer de Covid. Tem os danos indiretos da guerra. Na guerra, as pessoas adoecem e morrem mais por outras causas que não só tiro por esses danos. Tem os danos psicológicos, tem os danos sociais e econômicos da guerra. Só durante a guerra? Não. No pós-guerra também. Então, na verdade, a gente vai ter, né, distúrbio de estresse pós-traumático, né? A gente vai ter mais prevalência de depressão, a gente, entendeu? Vai ter tudo depois, vai ter pouco dinheiro, mais violência, entendeu? Tudo para se arrumar depois. Isso é inevitável. Por isso que é tão importante a gente fazer a única intervenção, né? Agir de forma muito intensa no isolamento social agora. E eu adorei o novo termo, né? Quebrar a curva, não é mais achatar. Tipo, se a gente pegar pesado nesse editorial, estava falando de ontem, quebrar a curva. Sim. Guilherme, estamos aqui no finalzinho, temos aí 2 minutos para nos despedir. Sem palavras para te agradecer, né? O seu carinho, o seu cuidado, seu zelo, essa troca, que a gente possa aí sair mais fortalecido, né? E agradecer a todo mundo que está aqui presente com a gente. Esperamos ter levado algum tipo de informação bacana, de vivência, e que a gente não perca nunca a esperança e a empatia pelo outro, né? Te passo aí a palavra, então, para você fechar. Eu queria te agradecer enormemente, né? Foi realmente um dos presentes dessa epidemia ter te conhecido, né? Um cara tão sensível, tão bacana, né? Enfim, que tenho como amigo realmente hoje. Agradecer a tantas pessoas que eu conheci, né, nas últimas semanas, né, nessa luta. Tantas mensagens que, pô, de dar força, valeu, bacana, pô, o que você está fazendo e tal. Pô, não tem sido fácil, tipo, muita preocupação, muita devoção, né, muita dedicação para tentar, né, fazer isso tudo. E assim, a gente vai sair junto dessa, né? A gente vai conseguir fazer isso com os menores danos possíveis, sejam menores danos emocionais, psicológicos, menores danos financeiros, menores danos para as nossas vidas, nossos entes queridos, nossos amigos, né? Para a nossa cidade, né? Se Deus quiser, a gente vai sair muito bem disso. Obrigado de coração pela oportunidade. Tá? Valeu. Guilherme, obrigado. Pessoal, encerramos aqui. Fiquem todos com Deus e vamos seguir em frente. Grande abraço a todos.